Olá, tudo bem? Estou aqui novamente para falar sobre a Lei 8.112/90. Irei falar sobre aplicação das penalidades. Quem irá aplicar as penalidades para quem cometeu as infrações e recebeu a suspensão ou demissão? Agora eu vou falar sobre isso. Quem aplica a suspensão de até 30 dias são as autoridades administrativas, que são os chefes das repartições, pelo qual o servidor está lotado. E quem aplica a penalidade de suspensão quando é acima de 30 dias são as autoridades administrativas inferior aos dos chefes do Executivo, que é o Presidente da República, ao chefe do Legislativo, que é o Presidente da Câmara dos Deputados, e do Judiciário, que é o ministro do STF, certo? São os que ficam entre a chefia imediata da repartição do servidor e os que estão, no caso, superiores, que são os presidentes do Executivo, Legislativo e Judiciário, certo? E quem vai aplicar a penalidade de demissão são realmente os chefes do Poder Executivo, que é o Presidente da República, para o Poder Executivo, do Legislativo, que é o Presidente da Câmara dos Deputados, e do Judiciário, que é o Presidente do STF, certo? Pode-se comparar o seguinte, que quando a penalidade é maior que a justamente demissão, que foi algo mais grave, que o servidor ele cometeu de infração, né, contra a administração pública, pode ver que quem está na hierarquia maior, por ser uma penalidade maior, mais grave, eles que vão aplicar as penalidades. E as penalidades mais leves, aí vai decaindo de hierarquia, e a mais leve, que é justamente a suspensão de até 30 dias, vai ser o chefe da repartição, tá certo? Em caso de irregularidade, no caso do servidor praticar uma irregularidade, aí vai ter dois processos, vai ter o do PAD, que é justamente o processo administrativo disciplinar, mas antes eles fazem o seguinte, eles fazem uma sindicância, quando é menos gravoso. O PAD é para um processo mais gravoso, porque demanda mais tempo. E no caso, tanto para a sindicância como para o PAD, é assegurado a ampla defesa e o contraditório. Ampla defesa é justamente a reunião de todas as provas que o servidor que está sendo acusado, ele vai apresentar como defesa. E o contraditório, justamente ele se expor, se defender, falando, né, que mostrando sua defesa, certo? Então, quando há denúncia de irregularidades, como eu já havia falado nos vídeos anteriores, não existe, não pode, né, até a questão, né, da Constituição Federal, que é vedado ao anonimato, as denúncias não podem, no caso para que o servidor ele passe por um processo administrativo, responda um processo administrativo, na verdade, quem vai denunciá-lo não pode denunciá-lo e ficar no anonimato, não, certo? Ele vai ter que identificar o seu nome, né, que vai ter que colocar o endereço, vai ter que ser por escrito, né, alegando o que está acontecendo, fulano está praticando isso, aquilo. Aí tem que narrar o fato, né, que é justamente o que está ocorrendo. Mas se esse fato narrado ele for improcedente, depois que eles verem que realmente não tem fundamento, aí essa denúncia ela é arquivada, certo? A sindicância pode resultar em arquivamento do processo quando este for julgado improcedente, pode ter uma advertência ou suspensão de até 30 dias, né, quando
realmente apurou, aí não foi de acordo com o que tem na legislação, quando os casos previstos, quando é casos que é peculiar a advertência, e quando esses casos forem reincidentes, aí vai ser penalizado com a suspensão, certo? Aí o que pode resultar também da sindicância é justamente a advertência ou suspensão de até 30 dias, como eu já havia falado, e uma instauração do PAD, quando o delito, a infração que o servidor cometeu foi um pouco mais, assim, que precisa investigar melhor e foi um pouco mais gravoso, aí vai instaurar o PAD, Processo Administrativo Disciplinar. O servidor que está respondendo ao processo fica afastado de suas atividades no prazo de até 60 dias com remuneração. Ou seja, o servidor foi denunciado e tudo mais, aí ele vai ficar afastado das suas atividades com remuneração até 60 dias, tá certo? E como seria esse PAD? O PAD é uma comissão composta por 3 servidores estáveis, que vão participar desse processo para avaliar tudo mais, não pode ter na comissão ninguém que seja ligado ao servidor, nem cônjuge, nem companheiro, ou parente do acusado até 3º grau. Não pode, certo? Porque justamente tem que respeitar o princípio da impessoalidade, tá? Porque se tiver alguém da família, tudo mais, aí vai querer absorver o servidor, e isso não pode, Tem que ter, tem que ser imparcial, impessoal, E não tem nenhum grau de parentesco com o servidor, certo? Então, o PAD, ele tem as suas fases, que é instauração, inquérito e julgamento. São 3 fases: instauração, inquérito e julgamento. O que seria instauração? A instauração é a publicação do ato que constitui a comissão. Pronto, a comissão para o PAD que vai avaliar a infração de fulaninho de tal, servidor de tal órgão público. Aí vai ser composto por fulano, 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 que é justamente os 3 servidores estáveis, certo? Aí tem o inquérito, que envolve instrução, defesa e relatório. Aí depois vem, no processo, por fim, o julgamento, certo? E o PAD, ele tem um prazo de 60 dias. Ele, com relação ao processo de rito sumário, ele é um pouco mais demorado. O rito sumário é até 30 dias. E o prazo do PAD é até 60 dias, no máximo. E eu não sei se vocês lembram, a questão do processo de rito sumário, ele é feito quando o servidor constata que o servidor ele está acumulando o cargo ilicitamente. Para que não demore muito, caso ele não queira optar, porque vai ter que optar por um dos seus empregos, dos seus cargos. Se ele se ele se recusar, aí justamente vai ter que instaurar justamente um processo de rito sumário justamente para poder julgar essa pessoa, porque que até se essa questão de acúmulo de cargos por ser ilícito, mas tem alguns casos previstos na lei que são de professor técnico, professor científico, técnico científico, ou profissionais de área de saúde, mas em outros casos é totalmente proibido, que justamente, como eu já havia falado, acúmulo de cargos, ele incide demissão, tá certo? E o inquérito, o que seria o inquérito? O inquérito obedecerá ao princípio do contraditório e ampla defesa. Como eu já tinha falado, o contraditório é o direito que o servidor tem de manifestar, de fazer a sua defesa, de alegar os fatos. E ampla defesa justamente é a reunião de provas, de
tudo que o servidor pode, todos os instrumentos que o servidor pode, que ele tem, que ele pode oferecer no processo, para que ele possa provar sua inocência, porque tem a questão da presunção de inocência, né? E o servidor tem que provar, por isso que é garantido contraditório e ampla defesa, certo? Aí o inquérito envolve depoimentos, acariações, investigações e coleta de provas. Aí justamente essa comissão ela vai avaliar tudo isso, ver se é improcedente, se procede, como é, tudo mais, esses trâmites, certo? O servidor pode acompanhar o processo pessoalmente, não há nenhum empecilho dele ver pessoalmente o processo. Até na questão do processo administrativo, tem a questão que o que está respondendo pelo processo pode acompanhar, pode tirar cópia dos autos, tudo mais, que não impede, ele tem esse direito, tá entendendo? E o depoimento das testemunhas, que tem que ser oral, nunca escrito, né? Porque as testemunhas vão para justamente provar, vai ser uma prova, no caso, para que prove a inocência daquele servidor, né? Que ele não cometeu aquilo, tudo mais, né? É um mecanismo de defesa, na verdade. Aí o julgamento tem um prazo de 20 dias para proferir a decisão. 20 dias, certo? Aí tem a revisão do processo. O processo poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando aparecer fatos novos. Ou seja, a todo momento o processo ele pode ser revisto quando surgir fatos novos, tudo mais. É um exemplo de uma pessoa que ela respondeu o processo, que ela foi acusada de ter causado um dano ao erário. Aí ela provou sua inocência, tudo mais. Aí a comissão julgou, tudo mais. Aí a comissão decidiu que essa pessoa deveria ser demitida, certo? Aí a pessoa